Bom, boa tarde. Hoje a gente está comemorando mais ou menos, a gente está comemorando o Dia das Crianças, mas semana que vem a gente vai dar o verdadeiro presente. Na semana que vem vai ter a gente vai ter muitos brinquedos, né? No terceiro andar do prédio antigo, e lá sim as crianças vão brincar de manhã a tarde inteira. Mas hoje a gente queria fazer um culto conjunto, assim, com as nossas crianças, para a gente abençoar elas. Eu queria pedir para os pais virem mais para frente, sentar junto com seus filhos, né, para a gente poder tá cultuando junto, ouvindo a palavra de Deus junto. Hoje quem vai trazer a palavra vai ser o tio Gabriel. A mensagem não é só para criança, mas assim, para que a palavra toque no coração da criança, a gente chamou o evangelista de crianças. Mas eu queria que você prestasse a maior atenção do mundo para o que ele vai falar, porque Deus tem algo para falar no seu coração hoje. Eu queria que você prestasse muita atenção no que Deus tem para falar para você hoje, porque Ele tem algo para falar muito especial no seu coração. Então eu queria que a gente pudesse estar recebendo o tio Gabriel, que vai trazer a palavra de hoje. Vamos bater palma para ele? Bom, gente, como o Joel falou, a gente vai contar a história aqui de um jeito mais engraçado, e eu vou precisar da ajuda de todo mundo, dos pequenos e dos grandes, combinado? Mas antes eu queria pensar com vocês uma coisa. Às vezes a gente tem a ideia de que as crianças são puras, e a gente lê na Bíblia que a gente nasce em pecado, não é verdade? Mas também Jesus fala para a gente aprender que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor, que quem não recebeu um dos pequeninos como quem está recebendo ele vai ser julgado por isso. E a gente fica, a gente nasce em pecado ou a gente nasce igual um anjinho? E se você reparar bem, quem tem filho, quem tem primo, alguma coisa, você vê que a gente nasce com uma sementinhazinha do mal, sim. E como o Natanael falou, orou aqui, da importância, da necessidade que a gente tem de ensinar a criança o caminho que ela deve andar, de ensinar a criança o Deus que a gente serve, porque o nosso coração, naturalmente, ele está rebelado contra Deus, não é verdade? Então, eu louvo a Deus pela oportunidade que o Joel dá e pela importância assim, que ele dá ao trazer as crianças para cá, porque para muitas pessoas o culto infantil é só um momento de ficar lá com as babás, para não atrapalhar no culto de verdade. Mas a gente aqui no ministério tem orado pelas crianças e se esforçado para, junto com vocês, estar ensinando as crianças o caminho que elas devem andar, né? Então isso é muito bonito, a gente poder comemorar aqui não só o Dia das Crianças, mas o Dia da Família, não é verdade? E eu sou apaixonado, o meu sonho é virar pai um dia, óbvio, né? Estou sempre com as crianças, porque a última coisa só que eu queria falar para os pais, para encorajar os pais. Estava lendo um texto que o Lutero fala do Salmo 127, que ele fala como que Deus guarda, em vão constrói a cidade, em vão vigia o sentinela se o Senhor não estiver guardando a cidade. Aí o Lutero, comentando sobre esse texto, ele fala, como é que Deus guarda a cidade, se não pelo policial? E ele vai falando das profissões. Como é que Deus ele desenvolve o potencial cognitivo, se não pelos professores? E aí quando ele fala dos pais, ele vai falando de todos os papéis que a gente desempenha. Ele fala assim, como que Deus desenvolve uma pessoa integralmente, se não pelos pais? Como que Deus mostra o cuidado dele, o amor dele, se não pelos pais? Então ele fala assim, que todos esses papéis são máscaras que a gente pode se colocar nas mãos de Deus e servir como uma máscara para ele agir na terra e indo cultivando esse jardim lindo. Então me sinto muito honrado em participar disso com os filhos de vocês, tá bom? A história que eu vou contar hoje é para ensinar as crianças a amar o próximo. Porque como eu disse, na Bíblia a gente não vê que as crianças nascem anjos puros e perfeitos. A gente nasce em pecado. E uma coisa que é própria da criança é ser egoísta. Ela quer tudo para si. Mas à medida que vai crescendo, a gente vai aprendendo a dividir. Alguns chegam adulto e não largam as coisas de menino, né? Continuam muito egoístas. Mas alguns, com a graça de Deus,
vão aprendendo a ficar parecido com Jesus. E vão entendendo que mais importante do que os brinquedos, mais importante do que as coisas, são os amigos. Que é o que eu falo com as crianças quando elas estão sendo egoístas. O que é mais importante? O brinquedo ou o amigo? E graças a Deus elas têm entendido que é o amigo. Tá bom? E essa história, então, é a história do bom samaritano. E eu já contei na sala com algumas crianças. Quem quer me ajudar aqui na frente? Quer me ajudar? Quer? Então vem aqui na frente. Vem a Turi. Vem, Samara. Quem mais? Tia Gabi. Oi? Traz as perucas. Vem a Gabi. Pode vir. Steve, pode vir. Isso. Vamos ver. Eu preciso de alguns adultos também. Quem pode ser um adulto para vir aqui na frente ajudar? Deixa eu ver quem eu vou chamar. Tia Mayra. Então vem a tia Mayra. Quem mais? Eu vou chamar então o tio Wilson. Vem, tio Wilson, por favor. Não seja preguiçoso. Uma salva de palmas pro tio Wilson. Que ele veio super de boa vontade, cara. Quem ama obedece. Quem ama obedece. Muito bem. Então olha só. Eu vou escolher uma criança para ser o bom samaritano. Peraí, quem vai ser o bom samaritano aqui? Deixa eu ver. Você que está com a máscara vai ser o bandido, tá bom? Junto com a tia Mayra. Vem aqui, tia Mayra. Você vai ser o bandido. O bom samaritano. Vem. Você vai ser o bom samaritano. Você vai ser o sacerdote. Quem mais? Vamos ver. Não quer? Então você vai ser o levita. Não? Então vem. Vem, o Steve com a tia. E você então vai ser a viajante, tá bom? Muito bem. E você vai ser o jumento, tá bom? Isso. Então aqui, ó. Dos vilões, cadê o vilão? Aqui, ó. O chapéu do vilão. Coloca essa. Isso. E você é o viajante, tá bom? Aqui. Aí. Então tá, gente. Olha aqui, ó. Eu preciso que os pais aqui também me ajudem, as crianças também me ajudem, tá bom? Deixa eu ver se tá bonita. Essa peruca não tá dando certo, pera aí. Vamos arrumar a peruca nela. Não quer? Então tá bom, não precisa de peruca. Sem peruca, não quer nada? Quer sentar? Mais um voluntário. Então, mais um voluntário. Vem, Kenzo. Coloca a peruca de Jesus aqui, ó. Você então é o levita, tá bom? Sem peruca? Tá bom então. Vamos. Então beleza. Vai lá. Tá linda, hein, Samara? Sem peruca também? Não, com peruca? Então tá bom. Então vai lá, fica aqui. Não, já, vamos fazer assim mesmo. Vamos lá. Gente, então eu vou ensinar para vocês o rap do bom samaritano, tá bom? Eu vou fazer bem devagar primeiro para vocês aprenderem e depois a gente vai cantar no ritmo do rap mesmo. Crianças, me ajuda, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Esse é o rap do bom samaritano. Todo mundo passa, olha, não ajuda e sai andando. Aprenderam? Eu só vi esse lado aqui, ó. Por que será que esse montinho aprendeu tão rápido? Vamos ver se todo mundo aprende. Vamos lá. Esse é o rap do bom samaritano. Todo mundo passa, olha, não ajuda e sai andando. Quero ouvir. Esse é o rap do bom samaritano. Todo mundo passa, olha, não ajuda e sai andando. Então quando eu pedir, vocês cantam o rap, tá bom? Combinado? Então, era uma vez um viajante
que ele saiu para viajar e ele pegou o dinheiro. Mostra o dinheiro para eles. Pode sair andando com o dinheiro na rua, gente? Não, porque tem gente má, né? Que rouba o dinheiro. Então guarda o dinheiro no bolso. Isso. E ele saiu passeando. Vai passeando. Ele foi passeando, andando de um lado para o outro. Calma, você ainda não entra em cena agora. E aí o que aconteceu? O viajante parou para descansar. Tem um microfone para o viajante falar? Aí o viajante parou para descansar. Fala, ai que canseira. Ai, que canseira. Deixa eu descansar aqui um pouquinho. Deixa eu descansar aqui um pouquinho. E ficou olhando lá para os passarinhos. E nisso, de trás de uma moita, veio uma quadrilha. Olha só que mal, esses bandidos. E eles foram e roubaram o dinheiro. Rouba o dinheiro dela, pegaram o dinheiro dela. Só que eles não foram embora assim correndo. Eles eram maus. Faz cara de mal, Steve, faz cara de mal para eles. Steve, faz cara de mal. E aí eles foram lá e bateram no viajante. Bate. Isso, bom, bom. Bateram tanto que o viajante caiu no chão. E Jesus contou que ele ficou quase morto. Geme, viajante. Vocês viram que está quase morto mesmo. Geme, viajante. Ele estava lá quase morto. E aí vamos ver quem é que amou o próximo. A gente tinha aqui o bom samaritano, tinha o levita e tinha o sacerdote. O levita e o sacerdote, eles eram muito chiques. Faz cara assim de chique. Que bonito que eu sou. Eles eram orgulhosos porque eles eram da igreja mais bonita, da cidade mais linda. E eles achavam que o samaritano, com aquele cabelo todo colorido, ele achava que não era gente boa. Era uma cidade muito pobrezinha, não conhecia o Deus de verdade, não valia de nada aquele povo. E aí o sacerdote um dia veio descendo a ladeira, todo chique. O sacerdote era tipo alguém que trabalhava na igreja. E aí, olha só, quando ele viu o viajante gemendo, geme, viajante. Não, viajante, é gemido. Ai. Isso, quando ele viu o viajante gemendo, ela estava quase morrendo. Ele pegou e cantou o rap. Vamos cantar? Esse é o rap do bom samaritano. Todo mundo passa a hora, não ajuda e sai andando. Vamos lá, de novo, quero ouvir que eu não estou ouvindo. Esse é o... Não ajuda e sai andando. E foi embora, falou, fica aí. Nem te conheço. E saiu andando. Depois veio o levita, que tinha o melhor... Você já fugiu da polícia. O levita veio... E o levita tinha o melhor videogame, o tênis dele brilhava, ele cantava na igreja, ele era demais. E aí ele viu o viajante gemendo. Ele já está com alucinação, esse viajante, gente. Então aí, você entende, né? Está quase morrendo mesmo, não sabe mais o que vai acontecer com ele. Mas aí vocês acham que ele ajudou? Gente, mas ele ia na igreja, ele tinha videogame, ele sabia falar inglês, francês, japonês, ele sabia tudo. Ele era muito fera. E ele não ajudou? Ele tinha até uma Bíblia ilustrada. Ele não ajudou? Ele não ajudou, gente. Sabe o que ele fez? Ele cantou o rap. Vamos cantar o rap? Esse é o rap do bom samaritano. Todo mundo passa a hora, não ajuda e sai andando. Mais rápido. Esse é o... Todo mundo passa a hora, não ajuda e sai andando. Falou, fica aí. Nananana. E saiu andando. E aí, montado no seu jumento, vinha o bom samaritano. Como é que o jumento faz, gente? Pera aí que esse jumento aqui, ele tá com fome, gente. E o jumento ia andando, levando o bom samaritano. E aí, peraí, ele ouviu um barulhinho.
cuida dessa quadrilha, Mayra. Gente, viu que ele estava quase morrendo. E aí o bom samaritano desceu do jumento, foi lá, viu o viajante, viu que ele estava, olha, tinha até perdido o cabelo, gente. Foi lá, pegou um vidrinho, isso, passou remédio, passa aqui, passa no nariz aqui, passou na barriga, passou aqui, passou no dedão do pé. Que chulé! Isso, foi cuidando, vira para eles, bom samaritano, vai cuidando deles. E aí levanta com cuidado o viajante. Levantou com carinho, não levantou de qualquer jeito. Isso, foi levantando devagarzinho, com carinho, porque ele era bonzinho. Colocou o viajante no jumento e foi puxando. Vem puxando o jumento aqui, ó. Em ó. Isso. Pegou, foi levou ele para a hospedaria, muito bem, levou ele para a hospedaria e chegou lá. O bom samaritano cuidou do desconhecido, pagou para depois darem remédio e ainda falou assim: olha, eu vou seguir a minha viagem. Se essa moça aqui precisar de mais remédio, pode pagar, que quando eu voltar, pode dar que quando eu voltar eu pago para ele. E assim, Jesus foi lá e perguntou: quem vocês acham que fez o que é certo? Que cumpriu a palavra de Deus? Qual dos três? O bom samaritano. E aí eu pergunto para as crianças e para vocês: quem aqui quer ser igual ao bom samaritano? Então, se você quer ser igual ao bom samaritano, coloca as mãos no coração e vamos orar. Vamos orar agora, crianças. Quem quer ser igual ao bom samaritano? Quem quer ser igual ao bom samaritano, coloca a mão no coração e vamos orar. Fecha seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque quando eu estou perdido, sozinho, caído e machucado, o Senhor é o bom samaritano. O Senhor não passa longe de mim. O Senhor me acolhe. O Senhor cuida das minhas feridas. E da mesma forma, Deus, eu quero ser bom e amar as pessoas como o Senhor me amou. Então me ajuda e me ensina a curar, a dividir, a servir todos ao meu redor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma salva de palmas para as crianças. Uhul.